Boa noite, pessoal. Vamos lá, dia 8 de abril de 2022, fazendo o nosso tradicional fechamento aqui da semana. E lembrando aqui que a gente faz esse fechamento no formato de vídeo para ter uma proximidade, uma comunicação muito mais atualizada com todos os nossos parceiros e investidores, né? E como vocês podem ver aqui na tela aqui atrás, a tela um pouco vermelha, né? E o que acontece é um pouco mais do mesmo em termos de volatilidade, né? Uma semana muito intensa e basicamente com fechamento negativo para os principais mercados, tá? Se a gente pegar aqui como destaque a nossa bolsa brasileira, que é o 2,5%, mais ou menos, tá? Lá fora a Nasdaq também teve a pior semana desde 11 de março e caiu 3,5%. S&P também foi na mesma linha com uma queda superior a 1%. E o dólar, né, teve bastante pico, né? O dólar vinha naquela queda bem acelerada. Teve uma semana positiva para o câmbio, né? O câmbio subiu 0,8 e hoje, para vocês terem ideia do tamanho da volatilidade, intensidade que vem acontecendo, o câmbio chegou a bater 4,79 e fechou a 4,70, né? Acho que aqui deixa claro que todo final aqui desses fechamentos eu venho falando para o pessoal, quando a gente fala de mercado acionário ou mercado mais de risco, a gente ter aquela visão de longo prazo, né? Quem tentar ser herói nesse momento e tentar achar o timing de mercado pode ter bastante prejuízo, tá? Então foi uma semana negativa e os principais destaques para essa semana ser negativa são os mesmos, né? Muito da questão de pressão inflacionária, tá? Lembrando que a pressão inflacionária, ela não só acontece de forma isolada no Brasil, é algo realmente global, tanto que o impacto está generalizado, né? A precificação dos títulos né, do Treasuries lá nos Estados Unidos e aqui na mesma linha do Brasil, todos aí embicando para cima. Lembrando que no caso brasileiro, tava com uma expectativa aí da taxa de juros chegar a mais um aumento de 1%, chegando a 12,75%, mas o mercado interpretou o IPCA que saiu hoje um pouco pior do que o esperado, que possa ter mais uma alta, claro, dependendo de inúmeras variáveis. Lembrando que a gente está tendo um cenário aí de guerra que ninguém sabe se pode durar semanas ou mais alguns meses ou até ano. Então, assim, é um cenário de bastante incerteza, né? E o mercado, como eu falo inúmeras vezes, a pior coisa que pode ter no mercado é imprevisibilidade e é muito do que a gente tem agora, tá? Então, assim, a pressão que está tendo nos ativos, de maneira geral, né, de forma global, principalmente nos ativos de tecnologia, que a gente tem uma exposição um pouco maior pelos nossos cases muito mais de longo prazo, acabam sofrendo, tá? Esses cases mais de longo prazo são considerados ativos de maior risco, de maior volatilidade, acabam tendo um impacto muito maior no curto prazo. Não à toa a Nasdaq está caindo 12% em dólar, né? O Ibov está subindo 12% em reais, mas se a gente faz o comparativo, eu fiz na semana passada, está mais de 45% de distância entre a Nasdaq para o Ibovespa, né? Um caso que a gente não via há muitos anos. Para te falar a verdade, eu nem lembro a última vez que isso aconteceu, tá? E acho que um ponto interessante a falar do mercado brasileiro, isso é um dado muito interessante aqui da Bloomberg, é a questão de fluxo do investidor estrangeiro diretamente para ações, tá? Então, se a gente pegar nos primeiros 3 meses do ano, a gente teve um fluxo de mais de 65 bilhões de reais diretamente para o mercado acionário brasileiro de estrangeiro, e tem algumas razões, né? A gente tem a pressão inflacionária que favorece muito commodity nesse momento, o Brasil sendo um player da vez, mas se a gente pegar com a retirada, entre aspas, da Rússia aí do mercado de investimento, quando a gente fala de alocação global, acaba favorecendo ainda mais, né? O Brasil, infelizmente, eu não vou obviamente entrar em termos humanitários aqui, mas em termos de investimento, com essa desalocação do mercado russo, o Brasil acaba sendo o principal beneficiado, e não à toa, né? Se você for ver, a Rússia saiu agora há pouco do MSCI Emerging Markets, né, que é um dos principais índices de referência de alocação em mercado emergente. A Rússia foi retirada desse índice e o que acontece, né? Grandes ETFs e grandes players acabam tendo que investir nesse índice, e se a Rússia sai do índice, obrigatoriamente esse capital precisa ser realocado, né? Então, só para ter uma ideia, desde o começo do ano até abril, a Bolsa Brasileira aumentou em 1,3% percentual a alocação no MSCI Emerging Markets, ou seja, ajuda também nesse fluxo. E seguido aí por Índia, África do Sul e Arábia Saudita em termos de alocação, mas o Brasil teve mais do que o dobro do que a alocação desses países. Então,
explica bastante desse fluxo aqui que a gente teve para o Brasil, tá? O que a gente precisa ficar de olho em Brasil, né, é sempre fazer o stock picking, buscar ativos de qualidade, assim como a gente tem vários aqui, e eu vou falar também no destaque, né? Porque a gente ainda tem um ano eleitoral, cada vez mais está demonstrando uma polarização, mas a gente precisa ficar muito atento a isso, porque toda vez que entra muito capital estrangeiro, a gente espera uma tendência de melhora do mercado, mas é um capital que pode também sair a qualquer momento se a gente tiver uma dinâmica política desfavorável, tá? Então, assim, se a gente pegar destaques que eu gosto de falar das nossas principais linhas de negócio, né, que Venture Capital, Equities e Cripto. De Venture Capital, bom, a gente teve num evento sensacional, dar os parabéns aí para a Bossa Nova nessa semana, foi o maior evento aí de Venture Capital do Brasil, sensacional, milhares de empresas e startups lá presentes, vários fundos também de Venture Capital, assim como o nosso, e inúmeras oportunidades, tanto de conhecimento como de investimento também. Eu acho que é muito interessante a gente ver como o Brasil vem evoluindo nesse aspecto, né? Cada vez mais no Venture Capital, e também acho que é muito interessante a gente ver as empresas tomando, né, uma direção cada vez mais tecnológica, o que favorece um pouco da nossa temática aqui, né? Basicamente, cada vez mais as empresas vão ter que se digitalizar, então foi um evento sensacional, tá? Na parte de equities, acho que o principal destaque aqui pra gente foi na segunda-feira, né? O Elon Musk aí anunciou um investimento de 9% no Twitter, acabou favorecendo não só o Twitter, como várias ações de mídias sociais, né? Um movimento muito, muito grande, e também nessa dinâmica de digitalização e da forma com que as marcas e as empresas e as pessoas se comunicam aí nos canais digitais, tá? No mercado de cripto também tivemos alguns movimentos muito interessantes, a Tesla envolvida novamente, tá? A Tesla aí fechou uma parceria com a Block, que é uma das nossas principais investidas aí nessa categoria de cripto, né, que é a antiga Square. Então eles estão fazendo uma parceria onde a Tesla vai fazer mineração de Bitcoin. Acho um movimento muito interessante e cada vez mais natural, tanto por parte de empresas como do investidor institucional, ter esse pé nesse mercado de ativos digitais, né? Outro ponto muito importante que a Block, né, a antiga Square, anunciou no evento lá em Miami, no Bitcoin 2022, um dos maiores eventos de cripto aí do mundo. Ela anunciou que o Cash App, que é uma das principais digital wallets aí do mundo, vai permitir receber o salário lá nos Estados Unidos e transformar diretamente em cripto. Resumindo, cada vez mais também o mercado financeiro indo não só para essa dinâmica de cripto, como blockchain, né? Blockchain, em geral, a gente já falou bastante sobre isso, tá? E aqui, para a gente fechar, os principais destaques de alta e de baixa aqui para o nosso fundo, né? De alta, novamente, 3R, né? Subiu mais de 4% aí na semana, já vem subindo muito forte no ano, com essa dinâmica de pressão inflacionária e pressão, claro, na cadeia de suprimento em petróleo, né? A gente viu até o petróleo acomodar a níveis mais baixos, né? O WTI fechou a $98, então abaixo de $100, lembrando que chegou a 130, mas ainda tem uma dinâmica de pressão no setor, né? Claro que os Estados Unidos aí aumentou a dinâmica de colocar mais de 1 milhão de barris aí no mercado, mas ainda tem essa pressão porque não supre totalmente a ausência da Rússia nesse mercado com as sanções que tiveram, tá? Em segundo lugar foi a Octa, que subiu 1,5%, lembrando que a Octa, eu falei no áudio passado, no vídeo passado, né, como um dos principais destaques negativos do mês de março, justamente por aquela brecha de segurança, mas se a gente pensar aí de longo prazo, crescimento realmente muito forte, né? E o Facebook, né, que finalmente aí teve uma semana mais atraente, subiu 0,75%, acho que muito também pela dinâmica que eu falei da segunda-feira do investimento do Elon Musk diretamente no Twitter, acaba beneficiando mídia social como um todo, tá? Na ponta negativa, a gente tem cripto, né? Sofreu muito essa semana, muita volatilidade também, e o setor de finanças descentralizadas através do KeyDeFi que a gente tem dos nossos grandes parceiros aí da QR Asset, caiu 13%, mas lembrando, tem muita volatilidade, mas muita oportunidade para o investidor que olha de longo prazo, tá? Só lembrando, para muitos investidores que acabaram investindo, por exemplo, aqui no Hash 11, né, o Hash 11 que foi lançado, posso me perder aqui, talvez acho que foi
março do ano passado, abril, alguma coisa assim, foi lançado a R$50, hoje está 37, né? O que eu estou querendo mostrar com isso? Tem que ter uma visão de longo prazo para esse mercado de cripto, porque tem muito fundamento, assim como muita especulação. Claro que a gente fica na ponta do que tem bastante fundamento, né? Projetos excelentes, mas para quem tiver horizonte aí de longo prazo, muita oportunidade no setor como um todo, tá? Em segundo lugar ficou a Nvidia, que é o quase 10%, né? Sofrendo muito com a questão de cadeia de suprimento e tecnologia em geral, e Twilio também caiu a 9%, né? Lembrando, acho que nada muda na dinâmica que a gente falou, pelo menos no curto prazo, dessa pressão sobre essa cadeia de empresas, principalmente voltada para a tecnologia, o que para nós aqui, como investidores de longo prazo, cabe duas coisas, né? O primeiro, ter muita paciência, que é nessa hora que a gente acaba ganhando bastante dinheiro, e ter, obviamente, aquele horizonte de longo prazo, não ficar tentando especulando, principalmente quando a gente tem um movimento de curto prazo de muita imprevisibilidade, tá bom? É isso, pessoal, um ótimo final de semana e aquele abraço.